povo de Deus diz amém, graças a Deus. Quando a gente concorda com a palavra de Deus, a gente diz amém, não é? Porque estamos dizendo assim seja, é isso mesmo que nós cremos, esse é o anseio do nosso coração, esse é o nosso desejo profundo, em nome de Jesus, graças a Deus por isso. Temos vivido, irmãos, como já foi dito, inclusive nesse culto, dias difíceis, dias que parece que a gente fica assim, um tanto quanto cansado. Não já se sentiu cansado a respeito de alguma coisa, uma situação da vida? Aquele cansaço, que não é apenas um cansaço físico, não é? Mas um cansaço emocional, hein, William? Você que viaja muito, né? Aquele cansaço da alma, né? Quando você fica assim, parece que realmente você precisa de um descanso, você pensa, eu preciso tirar umas férias bem grandes, né? Um tempo bem extenso, de repente, como diz o outro, diz quando a gente está nervoso, precisa de água com açúcar, da água com açúcar, né? Eu não, viu, Jairo? Eu preciso de água com sal, aquela lá da praia, do mar, aquilo é uma beleza para tirar o estresse, não é? Isso em moto, né? Tem gente que tira com a moto. Eu acho melhor não mexer com moto. Então eu vou para a praia, dá mais certo também. Davi, o personagem bíblico, né? Não tinha praia lá. Eu acho que nem moto. Para ele tirar esse estresse, para ele acabar com esse cansaço, né? Mas ele tinha um rio. O Rio Jordão. O Rio Jordão é um acidente geográfico na Bíblia, né, que é muito mais do que simplesmente um marco geográfico. Hoje, inclusive, importante, né? Hoje o Rio Jordão divide, por exemplo, Israel da Jordânia, né, que é um país que está do outro lado do Jordão, e tem esse nome exatamente por causa do rio, não é verdade? Mas mesmo no tempo bíblico, o Rio Jordão é um rio profundamente simbólico, não é? Muitos fatos, muitos acontecimentos aconteceram exatamente no Rio Jordão, não é? Foi o Rio Jordão que Josué, por exemplo, quando chegou às portas da terra prometida, atravessou a pés enxutos, né? Para herdar a terra da promessa, Canaã, não é? O Rio Jordão também é importantíssimo, porque foi no Rio Jordão que Jesus foi batizado, inclusive, não é? E o Rio Jordão, ele significava uma passagem, um limite, uma situação que precisava ser superada. E se você olhar de novo para o versículo que lemos, que é exatamente 2 Samuel 16, o versículo de número 14, diz exatamente a importância desse rio para o rei. Diz assim: o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão. O que diz a Bíblia? E ali descansaram. Você fechou sua Bíblia? Abre aí de novo. 2 Samuel 16, 14. O rei e todo o povo que estava com ele chegou ao Jordão. Ele não tinha praia. Chegou ao Jordão e ali descansaram. Se refrescaram também, não é? Imagino eles talvez dando um mergulho naquele rio, se alegrando depois de atravessar um deserto para chegar ali. Agora, o deserto que Davi atravessou para chegar naquele rio, não foi também apenas um deserto físico. Não foi apenas um deserto de areia, mas um deserto da sua própria alma. Um deserto, e ele chega ali depois de uma história linda, porque eu dividiria a história do rei Davi em pelo menos 3 fases, poderia dividir em mais fases, mas para nosso pensamento hoje à noite, para pensar por que esse rei estava cansado nessa situação, e como ele fez exatamente para dessedentar sua alma, para descansar a sua alma, é interessante e serve de exemplo para nós também hoje. Porque o segundo livro do profeta Samuel é o livro que fala principalmente a história do rei Davi. O primeiro Samuel fala do rei Saul, não é? O rei que antecedeu Davi, o primeiro rei de Israel. E como Saul fracassou no propósito de cumprir o plano de Deus.
Segundo Samuel já conta a história de Davi, já vai falar sobre Davi, não é? E se você ler, fica aqui o conselho, né, para você ler inclusive o livro do segundo Samuel, do capítulo 1 do segundo Samuel até o capítulo 10, nós vamos ver várias vitórias na vida de Davi, várias vitórias. Por exemplo, o capítulo 5, ali nós temos Davi sendo confirmado como rei de Israel. Israel não era uma nação, eram 12 tribos espalhadas que inclusive brigavam uma com a outra. No tempo dos juízes, Deus levantou vários juízes e juízas também para ajudar o povo a viver bem. Até que Deus levantou Saul, que não conseguiu unificar as 12 tribos, mas Davi sim, tinha aquela habilidade de um governante, e ele conseguiu então unir aquele povo separado e fazer daquele povo uma nação. Mas Davi não tinha um pensamento apenas político. Se você ler o capítulo 6 de 2 Samuel, você vai ver que ele tem o cuidado de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, que ele deu outro nome. Ele é quem chama Jerusalém de Sião. Ele diz, aqui é o monte do Senhor, aqui é o lugar onde Deus faz habitação, é Sião, e traz para ali a Arca da Aliança. Veja que Davi queria transformar Jerusalém também como centro do culto ao único Deus verdadeiro, ao Senhor dos Senhores. E no capítulo 7 ele pede a Deus, diz, Senhor, como é que eu posso morar nesse palácio tão lindo? E o Senhor não tem uma casa? Ele queria edificar uma casa também para Deus, não é? E Deus diz a ele, no 2 Samuel 7, não, você não vai edificar casa para mim. Não vai edificar. Salomão é que teve depois esse privilégio, o filho do rei Davi. No capítulo 8 fala das vitórias de Davi sobre os edomitas, e no capítulo 10 sobre os amonitas. Tudo que Davi empreendia fazer, ele ganhava. Ele vencia, ele lutava e ele conquistava. Era um sucesso de governante, era um sucesso de um homem que tinha uma vida na presença de Deus. E Davi saiu lá de trás das ovelhas. Davi foi aquele homem que saiu lá do campo. Davi era aquele rei que era improvável para estar no lugar onde ele estava. Se você ler esse livro, vai ver como foi a escolha de Davi para o reinado, né? Samuel, o profeta, chega à casa dele, ele tinha outros 7 irmãos, e quando Samuel chega para escolher entre os filhos de Jessé, que era o pai de Davi, Davi sequer foi convidado para aquele almoço daquele dia. Estava lá os filhos todos, o profeta chegou, olhou Eliabe, que era um dos filhos de Jessé, o mais bonito, forte, cabeludo, parecia um rei mesmo, né? Ele falou, é esse. Mas Deus falou, Quando passa todos os filhos, não é nenhum deles, Samuel pergunta a Jessé, não é? Acabou os jovens? Tem mais nenhum? Tem sim, tem mais um. Está lá cuidando das ovelhas, porque alguém precisava cuidar das ovelhas. É o mais novo, franzino, com certeza que ele não é rei, não tem nem jeito de rei. Mas era ele. Era ele. E Deus diz para Samuel, o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Que maravilha. Davi foi esse homem. Saiu de trás das ovelhas, porque Deus tinha um plano diferente para a vida dele, e foi exatamente para o trono. Para o trono. Por que será então que ele está cansado? Se você olhar, por exemplo, no versículo de número 1 do capítulo 7, aí se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, nós vamos encontrar uma informação importante. Eu acho que até está aí na lâmina. Capítulo 7, versículo 1. Diz assim, e aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Olha ele felizão lá, só no trono. Teve muitas vitórias. Do capítulo 1 ao capítulo 10, Davi reinou tranquilamente. Davi teve sucesso sobre sucesso.
E aqui tem uma palavra-chave nesse versículo, que é a palavra descanso. Diz, Deus deu a ele descanso. Que maravilha! Quem não quer descanso? Quem não quer a bênção de Deus sobre ele? Quem não quer realmente em todas as coisas ter prosperidade, ter a bênção do Senhor, saber que a presença, o poder e o propósito do Senhor está agindo em nosso favor? Esse é o anseio de todo mundo. Mas infelizmente, mesmo aqueles homens e mulheres escolhidos por Deus, tirado do nada como Davi foi tirado e colocado num lugar de honra, num lugar de bênção, muitas vezes erram. E se no capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz que ele encontrou descanso, aqui no versículo 14 do capítulo 16, diz que ele estava exausto, diz que ele estava cansado, diz que ele estava já chegando no limite. Mas, diz aqui o texto que lemos, né, 14, capítulo 16, diz que ele chegou ao Jordão e ali descansou. Jordão, então, aqui pode simbolizar para mim e para você como o lugar da presença de Deus, como o lugar da vontade de Deus, como o lugar que o Senhor quer nos levar para nos dar uma nova chance e para nos descansar. Isso porque, depois do capítulo 10, do capítulo 11 até o capítulo 16, que nós lemos aqui, Davi começa a enfrentar uma situação muito terrível na sua vida, causada exatamente pelo pecado. Então, se a primeira fase é essa, marcada por sucesso e bênção, a segunda fase da vida de Davi, do capítulo 11 até o capítulo 16, é o tempo que nós podemos chamar exatamente do contrário de sucesso e bênção. O que é o contrário de sucesso? Derrota. Qual que é o contrário de bênção? É maldição. Não tem outra palavra para dizer isso. Ele então enfrenta exatamente o contrário daquilo que Deus tinha para a sua vida. Assim é quando nós também, mesmo tendo um plano de Deus a nosso respeito, um propósito de Deus a nosso respeito, um desejo de Deus a nosso respeito, quando nós falhamos em obedecer ao Senhor, quando nós falhamos em ceder à tentação, em ceder ao pecado, nós vamos experimentar a morte. É isso que é o que a palavra de Deus nos afirma. O salário do pecado é a morte. E no capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel, nós encontramos então Davi sendo tentado e Davi cedendo à tentação. Capítulo 11 mostra então um rei que tem tudo para descansar, que tem tudo para ter uma vida tranquila, regalada, uma vida com sua família, uma vida com seus filhos, uma vida realmente de vitória sobre vitória. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aquele Davi que venceu os gigantes, que derrotava os gigantes, que venceu todos os seus inimigos, houve um gigante que ele não conseguiu derrotar. Houve um inimigo que ele não conseguiu vencer. Sabe quem foi? Sabe qual era o gigante que Davi não conseguiu derrotar? Porque nem todo gigante, ele é derrotado com uma pedrada. Porque lá atrás, ele derrotou o gigante Golias com uma funda, não foi? Uma pedra, pum, derrotou. Ele derrotou os seus inimigos com muita luta. Mas olha aqui para mim, em nome de Jesus. Há um gigante que Davi não conseguiu derrotar. Sabe como é que chama o gigante? O gigante que ele derrotou, nós sabemos como é que chama. Como é que chama? Golias. Esse é o gigante que ele derrotou. Mas e o gigante que ele não conseguiu derrotar? Quem sabe o nome? Davi. Esse é o gigante mais difícil de derrotar. O gigante interno. Aquele que está dentro de nós. Aquele que fala do nosso orgulho, aquele que fala do nosso desejo,
Aquele que é exatamente aquilo que nós pensamos que podemos, que queremos e devemos ceder a todo desejo. Um gigante que tem voltado a toda a força nesse tempo que temos vivido. A Bíblia diz, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, não sei se tem como pôr esse versículo, se tiver como colocar, é Tiago 1, 14 e 15. Fala a interessante relação entre tentação, pecado e morte. Tiago, capítulo 1, 14 e 15, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência. O nome bonito, né? Concupiscência. Dá até para pôr filho, né? Tão bonito que é. Não? Concupiscência. Nome bonito, eu acho bonito, assim, um nome forte, né? Mas para falar de uma coisa muito feia. Concupiscência é o próprio desejo que é latente dentro de todos os seres humanos. E olha o que a Bíblia diz: cada um é tentado. E o que a tentação faz conosco? Nos atrai e nos engana, deixando aflorado esse desejo humano. E depois o texto continua falando, né? Depois, havendo a concupiscência concebido, olha, então o nosso desejo humano, o gigante que está dentro de nós, ele dá à luz. Qual que é o filho da tentação? Está ali no versículo, o pecado. A tentação, quando nós cedemos a ela, ela gera o pecado. E o pecado também tem um filho, a morte. Veja a relação, então, que o Tiago coloca, né, aí nos versículos 14 e 15 do capítulo 1, entre a tentação, o pecado e a morte. A tentação, então, é a avó da morte, não é isso? Porque ela é mãe da concupiscência, e a concupiscência, que é o pecado, gera, então, a morte. E é exatamente isso que Davi experimentou. O problema é que ainda hoje nós entendemos e pensamos que o resultado lá no final vai ser diferente quando nós somos tentados aqui e cedemos a essa tentação. E não é. O salário do pecado continua sendo o mesmo. Esse não sofre nem inflação, nem deflação, nem nada. Ele continua o mesmo, é a morte. A morte muitas vezes no sentido físico mesmo. Quantos jovens têm perdido sua vida aí? Exatamente porque têm cedido à tentação das más companhias, dos vícios e têm experimentado pelo próprio desejo a morte. Mas é principalmente a pior das mortes, a morte espiritual, a separação de Deus pela eternidade. É o que Davi experimentou. Ele também cedeu ao pecado, cedeu à tentação. No capítulo 11, versículo 2, a Bíblia diz que no tempo em que os reis, né, eles iam para a guerra, capítulo 11, versículo 1, olha, os reis iam para a guerra. E o texto diz assim: no tempo que os reis iam para a guerra, Davi foi para a guerra. Não diz isso aí não. Diz assim: o rei ficou no palácio. Ele estava descansado. O problema da gente ficar muito descansado é que a gente arruma confusão para a cabeça da gente. Alguém já disse que o Espírito Santo, ele tem um duplo propósito na nossa vida. Confortar aqueles que estão sem consolo, não é? Confortar aqueles que estão agitados, sem paz. O Espírito Santo vem, conforta e traz aquela paz, como diz o apóstolo Paulo, que excede todo o entendimento. Mas o outro propósito do Espírito Santo é realmente trazer desconforto para aquele que às vezes está numa vida muito confortável com o pecado. E a Bíblia diz que Davi, então, não tinha nada para fazer, o povo estava na guerra, Joabe, que era o general dele, estava guerreando, e ele, né, tranquilo, resolveu dar uma esparecida, foi lá para o terraço da casa, e de lá ele viu a tal da Batseba
tomando banho. Por que essa dona também tinha que tomar banho? Para todo mundo ver, né? Mas aí, ele foi o quê? Tentado. A Bíblia diz, ele viu uma mulher. Ele viu uma mulher. O rei pode tudo, né, gente? Os reis têm essa mania de pensar que pode fazer tudo e que Deus não vai se importar com aquilo. Mas não foi assim. A Bíblia diz que ele cai no segundo abismo, que é exatamente o pecado. A tentação dá luz ao pecado. E ele comete, então, o pecado de adultério com aquela mulher, porque ele era um homem casado. E a partir desse pecado, abre-se na vida dele uma brecha no mundo espiritual que vai levá-lo ao pior dos cansaços. O cansaço de uma vida espiritual sem sentido. O cansaço de uma vida realmente que você olha, e mesmo com todo o poder, mesmo com o trono, mesmo com a coroa, mesmo com tudo que ele tinha, ele olha para aquilo tudo e não encontra sentido em nada da vida dele. A partir do momento em que ele abre a sua vida para o pecado. E assim ele encontra também o terceiro inimigo da vida dele, a morte. A morte não para si, é verdade. A morte imediata, não para si, mas porque um pecado, quando não confessado, ele vai gerar outro pecado. O pecado de adultério também concebeu e deu à luz outro pecado. O do homicídio, porque a Batseba era casada, vocês conhecem a história. E ele precisava dar um jeitinho. E ele então manda chamar o Urias, que era o marido dela, e tenta arrumar um esquema para o Urias ir para casa. Só que o Urias, ele era tão fiel ao rei e fiel a Deus, mesmo sendo um estrangeiro, não era judeu. Ele não entra em casa, ele fala, como eu posso entrar na minha casa se os meus colegas estão todos lá no campo de batalha? Davi manda chamar Urias. Põe uns vinhos bacanas lá para Urias. Umas pingas boas para ele tomar. O Urias sai de lá trocando os pés. Mas não entra dentro de casa. Urias, bêbado, era mais sóbrio do que Davi. Porque quando nós estamos cegos pelo pecado, embebidos pela tentação, muitas vezes não raciocinamos como devemos. O rei, então, resolve matar aquele homem e manda Joabe colocar ele na frente da batalha. Está lá no versículo 24 de 2 Samuel, capítulo 11. E Urias morre. Mas não só Urias morreu por causa desse pecado. A Batseba engravidou. Pecado tem consequências. Não se esqueça disso. E aquela criança também, fruto do pecado, morreu. Veja como o pecado de um, ele atinge a todos. O pecado de um atinge a família primeiro, atinge a igreja, atinge a nação, atinge todo mundo. E tem consequências terríveis também. Existe uma realidade no mundo espiritual que muitos de nós não estamos atentos a ela. Nós mesmos cristãos, muitas vezes vivemos nesse mundo como se fôssemos dele, como se estivéssemos amarrados nele, como se nossos pés estivessem colados nesse mundo. Quando o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses no capítulo 3, ele diz, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, não olhe para as coisas que estão da terra. Vivemos o nosso tempo como o próprio Senhor Jesus diz, né? Como nos dias de Noé. Uns casam, outros se dão em casamento e o povo vai vivendo como se nada tivesse acontecendo. Assim é o que o pecado faz conosco e nos tira a ideia de que realmente o pecado traz consequências sérias para a nossa vida. Mas olha aqui para mim. Existe um mundo espiritual. Existem leis espirituais que uma ação nossa, ele abre portas para outras ações. Mesmo naqueles homens e mulheres mais consagrados. Lembra de Abraão? Ele mentiu sobre a esposa, que era irmã dele. O povo está vendo a novela, não está? Está lá na novela.
Qual parte da novela que está agora? O casamento do Isaac já? Está andando rápido lá, hein? Está vendo? O povo está vendo novela. Mas essa acho que pode ver, né? Hã? Já passou a Arca do Noé, aquela turma toda? Está indo rápido. Daqui a pouco chega em Jesus já. Rápido desse jeito. É só Gênesis. Não tá bom. Eu sei que Abraão, por exemplo, mentiu, né? Depois o filho mentiu. O mesmo pecado do pai, vejam. Que Rebeca, vocês vão ver, vou dar spoiler da novela aqui. Ele mentiu também, caiu no mesmo pecado do pai. Irmãos, nós somos exemplos bons ou maus, principalmente para os nossos filhos, para aqueles que nos seguem. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Como aquela filha que saiu num carro com os colegas e todos bêbados no carro, o carro bateu, morreram todos. Uma história verídica. Bêbados. O pai, então, muito bravo, quis, então, culpar os colegas da moça. E ele, então, porque queria vingar e abriu a gaveta do lugar onde ele guardava a arma. E quando ele abre, era ali também, ele encontra um bilhete da filha que tinha deixado para ele. Papai, saí com meus amigos e peguei 2 garrafas do seu uísque. Nós somos exemplos. Davi, quando abre a brecha do adultério, do pecado sexual na sua vida, ele está abrindo essa brecha na sua família. Na sua família. Não tenham dúvidas disso. Nós conhecemos a história. Só estou fazendo um preâmbulo para chegar onde eu quero ainda. O filho Aminon se apaixona da meia-irmã Tamar. Vamos lembrar que Davi teve várias mulheres, então ele tinha vários filhos, com várias delas, e eram meio-irmãos. Aminon, então, se apaixona por Tamar e a estupra, a própria irmã. Depois a abandona, já falamos sobre isso há um tempo aqui atrás. Absalão, que era irmão de Tamar, por parte de mãe e de pai, fica bravo com Aminon, claro, e manda matar o irmão. O que Davi tinha feito? Mandado matar Urias. Veja como abre uma brecha no mundo espiritual em 2 áreas. Na área do sexo, fora do propósito de Deus, e na área também da amargura, do ódio. Exemplos que somos. Davi entra para a história como o rei que unificou Israel, uma nação. Até hoje, a bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Mas ele não conseguiu unificar a sua própria família. Não conseguiu. Aliás, depois dele, o reino se dividiu de uma maneira terrível. É nesse contexto que depois Absalão, porque o pai não tomou atitude contra o irmão, que cometeu incesto contra a irmã, Absalão deixou uma mágoa, um ódio tomar conta do seu coração em relação ao pai, que ele foi alimentando aquilo dia a dia, dia a dia, dia a dia, até que ele resolveu, por influência com certeza maligna, a matar o pai, tirá-lo do trono e subir ao trono. No capítulo 16, Absalão, então, ele faz essa rebelião, ele ajunta pessoas amarguradas como ele,
Porque sabia que os amargurados, geralmente eles vão procurar gente amargurada igual ele? Esse é um problema. Muitas vezes nós estamos amargurados, estamos ressentidos, estamos tristes, e vamos procurar gente que está também amargurada, triste, vivendo problema igual o meu, que não vai poder me ajudar. Um afogado não pode salvar o outro que está afogando. Vai morrer os dois afogados. E normalmente a gente é assim, não é isso? A gente procura essa aceitação pecaminosa que é errada, quando muitas vezes seria melhor, como o profeta Natã, que depois que Davi cometeu o pecado de adultério, o profeta Natã, no capítulo 12, chega para ele e conta uma história para ele, diz: Davi, aqui no seu reino tem um sujeito que é assim, ele tem muitas ovelhas e tem um que tem uma só, uma ovelhinha só. E ele cuida dessa ovelhinha como se fosse sua filha. Ele dorme com ela, dá mamadeira na boca dela, faz bilu-bilu e tudo mais. Pois chegou visita na casa daquele que tinha muitas ovelhas. E sabe o que ele fez, rei Davi? Isso é o Natã, o profeta, falando com Davi. Sabe o que ele fez? Ao invés dele pegar uma das suas muitas, ele foi lá na casa daquele da ovelhinha que dormia lá com o cara, pegou aquela e matou. Imagina isso, irmãos. Aí o Davi fica furioso. Ele diz assim: esse homem tem que morrer. Eu sou o rei, eu mando, vamos matar. Natã põe o dedão no nariz dele e fala assim: esse homem é você. Foi você que fez isso. Porque você tem várias mulheres e foi pegar do outro. Quantas vezes faz falta na nossa vida um Natã que põe o dedo no nosso nariz e diz: pecado é pecado. Você pode botar o nome nele que você quiser. Você pode chamar de falha, você pode chamar de falha de caráter, você pode chamar de personalidade. Pode dar um nome bonito para o pecado que você quiser, mas ele continua sendo pecado. Pecado. É a mesma coisa. É assim que ele chama. Mas Davi colheu os resultados das suas ações, como nós colhemos também, irmãos. Nós pais precisamos ter profundo cuidado, e eu diria para os pais. Deixa eu ver os pais homens, pai, deixa eu dar um tchau aí para ver. Muitos pais. Irmão, tenha muito cuidado no nome de Jesus. Nós precisamos ter muita sabedoria com os nossos filhos, porque uma palavra pode destruir um filho, uma filha, uma palavra nossa. A mãe parece que o menino já nasce perdoando a mãe, né? Mãe pinta e borda. E o filho: mamãe, quero conhecer minha mamãe. Pai, tudo ruim é o pai. Né, irmã Soninha? Pai passa apertado, irmão, você não tem ideia. Mas nós precisamos também ter sabedoria como pais. Porque Deus nos colocou como pais com essa função abençoada de sermos também uma barra, né? Sermos também um limite. Não é fácil estar nesse lugar, mas é preciso que nós possamos fazer isso com alegria e com sabedoria vinda de Deus. Davi não chamou Absalão, não deu uma dura nele. Não chamou Aminon, não deu uma dura nele. Deixou o pau quebrar. Falou: não vou mexer com isso não. E agora Absalão chega em Jerusalém, com muita gente amargurada. Juntou os amargurados tudo. Olha aqui para mim, não se junte com amargurado quando você estiver amargurado. Sai fora de gente para dar conselho errado. Porque é assim que acontece. Os inimigos, eles se unem, eles têm motivos diferentes, mas eles se unem. Você não gosta do fulano? Não, eu não gosto dele por causa disso. Eu também não gosto. Outro dia ele não me cumprimentou, se cuidado também não. Outro dia, menino, então é isso mesmo, ele não cumprimenta mesmo, não. Porque outro dia eu passei ele na rua, ele não me viu. Pronto, tem 3 contra 1. E o coitado está nem sabendo. Pastor sofre com isso mesmo. Eu já sofri. Pastor, é mesmo, pastor? O pastor, daqui a pouco o povo está indo embora, você não sabe o que está acontecendo. Porque os amargurados se juntaram. Ao invés de buscar a verdade, ao invés de vir saber o que é, ao invés de colocar aquilo ali, falar: é assim mesmo, como é que você está pensando? E o Satanás vai trabalhando nos amargurados. Não se junte com amargurados. Se alguém vier conversar fiado, principalmente sobre a igreja, sobre um parente, sobre alguém, sai fora, repreende em nome de Jesus. É o capeta, repreende.
O mesmo que traz conversa fiada para falar com você, ele vai levar de você para o outro. Guarda isso no seu coração. Sai fora. Ele é o mesmo. Como faltou alguém assim para falar com Davi? Agora ele escuta os amargurados chegando, porque Absalão foi para a porta do palácio e ficava lá, aquela fila de gente para falar com Davi. Ah, você está querendo o quê? Eu estou querendo que o Davi diminua meu imposto. Ah, é? Você quer o quê? Eu quero que ele asfalta a minha rua. O que é que você quer? Eu quero que ele conserta não sei o quê. O que é que você quer? Eu quero um ingresso para você. Aí a pessoa fala assim, ah, se eu fosse o rei, eu ia fazer isso tudo para você. Mas eu não sou, né? Se eu fosse. A Bíblia diz que Absalão roubava o coração do povo. Ele tinha uma habilidade. E era bonito o rapaz, viu? Cabeludo, alto. A Bíblia fala isso. E ele roubou o coração. Lindo por fora, podre por dentro. Não tinha caráter. Agia de uma maneira sorrateira, desleal. Juntou os amargurados. Quando Davi ouve que Absalão está chegando com os amargurados, ele ia enfrentar o próprio filho. Absalão vinha para matá-lo. O que um pai tinha que fazer? Botar ele no lugar dele. Mas Davi fez o quê? Juntou a sua turma e saiu fora. Fugiu, como muitos pais fogem da responsabilidade. Fugiu, é mais fácil fugir. Fazer vista grossa. Mas não é esse o caminho que Deus quer. Ele fugiu. E Absalão tomou o palácio. Tem coisa que Absalão que eu nem vou falar aqui, que tem menor de idade aqui, não compensa falar. Não. Mas está escrito na Bíblia. É bom que vocês vão ler a Bíblia para saber o que está lá. Mas o Cântico dos Cantos não lê ainda não, tá? Não lê não, que é complicado, né? Desse assim, eles leem a Bíblia, né? Que adolescente é assim, não pode fazer e quer fazer, né? Não leia o Cântico dos Cantos, não lê. O Salmo também não lê, não, tá? São só 150 capítulos, não lê, não. Absalão fez coisas terríveis. Terríveis. Depois, está indo atrás de Davi. Sabia que Davi não ia vir. Ele não se contentou em tomar Jerusalém. Ser o rei, ele sentou no trono. Mas o ódio dele era tão grande que aquilo para ele não era tão importante sentar no trono. Ele queria matar o pai, ele queria se vingar, ele queria dar um fim naquilo. Porque não era o poder que ele queria, havia alguma coisa dentro dele que não estava resolvida. Aí falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou atrás de Davi. Juntou todo o seu séquito, todo o seu exército e partiu. É aqui que nós encontramos Davi. É aqui no 16:14, Davi está fugindo do filho, está fugindo de si mesmo, está fugindo de todo esse problema que ele arrumou do nada, ele que arrumou. Ele está cansado, a Bíblia diz aí no versículo 14, olha aí comigo de novo, 1 Samuel 16:14. A Bíblia diz assim novamente, eu já estou encerrando essa palavra. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão. Ele estava exausto, ele estava cansado, ele sabia que ele tinha falhado muito na vida, ele sabia que ele saiu lá de trás das ovelhas, Deus colocou ele no lugar de honra, mas ele falhou e agora ele estava colhendo as consequências, ele estava correndo, ele estava fugindo do próprio filho, na verdade ele estava fugindo dele mesmo, das escolhas que ele fez ao longo da vida, e agora ele está exausto. Mas o texto diz assim, mas ele chegou ao Jordão. Mas ele chegou ao Jordão. E ali descansaram. Que maravilha. Ali ele descansou. O Jordão é a presença de Deus. O Jordão é o lugar da ação de Deus. O Jordão é aquele rio que fala da aliança, do concerto de Deus. É aquela água cristalina que passa, que purifica. Imagina talvez Davi se descedentando naquele rio agora, na presença de Deus. E é dali que ele escreve um salmo. Eu queria agora, para encerrar essa palavra, que você fosse para o Salmo 63.
Salmo 63, é o salmo que Davi escreve aí nesse lugar. Salmo 63. Olha o que ele escreve, ele está ali na beirada do rio. Davi é homem segundo o coração de Deus, não é porque não pecava não, irmãos, ele pecava. Mas é porque ele pecava e escrevia o pecado dele para todo mundo saber. Você tem coragem de escrever o seu pecado? Se eu distribuir uma folha em branco aqui agora para você, e falar assim, ó, vamos escrever o pecado só dessa semana aí, gente. Tem gente que vai precisar de um caderno aí, né? Mas tudo bem. Você escreveria? Assim com o nome mesmo, olha, eu pequei e esse pecado cabeludo aqui. Você escreveria? Eu vou dizer para você, eu não escreveria. Porque eu sei o que está dentro desse coração, que sei o que tem nessa cabeça aqui, eu sei. Eu sei. Sabe por que Davi foi segundo o coração de Deus? Está na hora de acabar já, né? Davi foi segundo o coração de Deus, porque ele escrevia músicas sobre o seu pecado. Salmo maravilhoso. Ele escreveu 2 salmos sobre o pecado dele com Batseba. Se você quiser ler depois, você pode ler. É o Salmo 51 e o 32. O 32, por exemplo, ele começa assim: bem-aventurado, feliz é aquele cujo pecado é perdoado e cuja transgressão é coberta. O Salmo 51, ele se arrepende do seu pecado de adultério. Ele diz, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito novo e firme. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele diz no Salmo 51, ele se arrependeu. Ele escrevia sobre o pecado que ele cometeu e ele escrevia também sobre o arrependimento. Mas olha comigo os versos do Salmo 63, alguns versos apenas. Ele está na beirada daquele rio. Eu imagino ele lavando o seu rosto, olhando a sua face naquele rio, olhando a sua cara, talvez com algumas rugas. Ele se lembrando lá do tempo, jovenzinho ainda, quando ele era um mero pastor de ovelhas no campo. Como o Senhor o honrou. E como agora ele estava numa situação tão terrível, fugindo de si, fugindo dos pecados, fugindo do filho. Olha o verso 1 do Salmo 63. Ele diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como uma terra árida, exausta, sem água. Ele estava falando de quem? Dele. Ele está dizendo, Senhor, essa terra, esse deserto que eu atravessei para chegar aqui sou eu. É a minha alma árida. Mas o Senhor é essa água. O Senhor é essa água que eu encontrei agora. Olha o versículo de número 3 desse mesmo Salmo 63. Ele diz, porque a Tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios Te louvam. Ele tinha tudo para reclamar de Deus, ele tinha tudo para perguntar, Senhor, por que eu te sirvo e está acontecendo isso comigo? Mas ele diz, a tua graça é melhor que a vida. É como o Senhor falou com o apóstolo Paulo, quando ele confessa aquele espinho na carne, o Senhor diz, a minha graça te basta. E os meus lábios te louvam, ele diz. Os meus lábios te louvam. Eu estou como uma terra árida, eu estou seco, mas eu sei que o Senhor é o meu Deus. Olha o versículo 7 ainda desse Salmo 63, ele diz, o Senhor tem sido o meu auxílio, e à sombra das tuas asas, eu canto de alegria. Ele diz, eu estou guardado por ti, eu sei que meu filho está vindo aí atrás de mim para me matar, mas eu sei que as suas asas me cobrem sempre, eu sei que o Senhor está sempre comigo, eu sei que o Senhor não falha, eu falho contigo, mas o Senhor não falha comigo. E por último, o versículo 11, quando ele diz, o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, que é o próprio Deus. Pois ele tapará a boca dos que proferem mentira. Ele está dizendo, os inimigos serão todos vencidos, porque o rei se alegrará em Deus. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou essa noite aqui. Talvez cansado como Davi.
cansado dessa situação toda, esperando que esse tempo passe, cansado de alguma situação na família, cansado de alguma situação no casamento, na sua vida pessoal. Você que é adolescente também cansa, adolescente fica cansado demais. Talvez os amigos, os colegas estão juntando com você, estão dando maus conselhos, são pessoas que não estão te levando para um lugar legal. Talvez você está cansado de ouvir tanta coisa sem entender. Mas eu quero dizer hoje à noite, em nome de Jesus, aqui é o seu Jordão. Você chegou ao Jordão. Jordão é um lugar de descanso. Jordão é um lugar de você matar a sede da sua alma. É de você confiar em Deus e colocar a sua confiança em Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, em nome de Jesus. Porque talvez a sua vida esteja como a de Davi. Talvez você esteja assim, realmente pensativos, com pensamentos de desistência, com pensamentos de que está tudo perdido. Eu quero dizer a você, Deus não desiste de você. Não interessa o pecado que você tenha cometido, não interessa, talvez não tenha sido tão grave como o de Davi, não interessa. A verdade é que talvez realmente algumas coisas que você tenha vivido, esteja vivendo até agora, sejam relativos aos seus pecados. Deus perdoa o nosso pecado, mas às vezes não nos livra das consequências deles. Mas ainda assim, eu quero dizer a você que você está num lugar de descanso. É a presença de Deus. Aqui é o seu Jordão. Ele te chama para mergulhar nele. Ele te chama para descedentar a sua alma. Ele te chama para te restaurar. Restaurar aquilo que talvez você já desistiu. Restaurar a sua família. Restaurar realmente a sua vida como pessoa, como gente, encontrar um sentido para a sua vida, restaurar seu ministério, talvez até aqui nessa igreja mesmo. Talvez você está cansado da igreja, a igreja cansa também. Meu Senhor está dizendo, olha, é um tempo agora de refrigério, pode você voltar com o seu ministério em nome de Jesus. Há tantas coisas que Deus quer voltar aqui nessa igreja. Hoje mesmo à tarde conversarmos sobre os casais, sobre a importância de um aconchego, de um trabalho abençoado com eles, com os jovens, com os adolescentes, né? Com as famílias de modo geral. Pois o Senhor está nos chamando a esse lugar de descanso. De repente é o seu ministério que Ele está querendo renovar, restaurar e dizer, olha, há um renovo agora, há um tempo novo agora. Venha mergulhar nesse rio que o Senhor te dá, venha descedentar a sua alma, o Senhor te quer fortalecido. Depois desse evento, se você ler a história, Davi volta para Jerusalém, Absalão é derrotado e Davi volta para o trono e reina até a sua morte no trono que Deus havia colocado ele. Deus restaura ele. Deus restaura ele ao seu lugar de honra. Deus restaura ele tudo aquilo que Deus mesmo tinha chamado ele. Ele desviou, mas Deus tinha um propósito na vida dele. O propósito de Deus não foi frustrado e não é frustrado na sua vida. Quem sabe não é um tempo de você dizer assim, eu estou de volta à igreja, eu estou de volta, Senhor. Eu quero em nome de Jesus experimentar o novo de Deus para a minha vida. Esse novo tempo que Deus tem para a nossa igreja. Você que entrou hoje à noite aqui, tem experimentado um tempo de dificuldade na sua vida, uma falta de sentido, talvez dúvidas terríveis que vêm sobre você. Eu quero dizer a você hoje à noite, aqui é o seu Jordão, é o seu lugar de descanso, é o seu lugar de estar na presença de Deus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida agora, colocar a sua vida no altar do Senhor. Qualquer pessoa nesse auditório, se você entende que essa palavra falou no seu coração, se você quer dar uma resposta agora a Deus, eu gostaria de orar por você. Onde quer que você esteja, nesse auditório, na galeria, se você entende que você precisa dar uma resposta para o Senhor diante dessa palavra, fique em pé onde você está. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Qualquer pessoa, lá na galeria, aqui embaixo, fique em pé onde você está. Você está dando uma resposta a Deus, dizendo assim, eu entendi. Eu entendi que o Senhor quer uma novidade para a minha vida. Eu entendi que o Senhor quer algo profundamente novo para mim. Eu entendo que às vezes eu estou mesmo cansado, sedento, minha alma está um pouco árida, mas graças a Deus eu encontro socorro em Ti. Eu encontro a graça do Senhor, graças a Deus. Várias pessoas estão se colocando assim na presença de Deus e dizendo, Senhor, Senhor, eu estou aqui diante de Ti. Mas alguém lá na galeria, qualquer pessoa, fique em pé.
Em nome de Jesus, vou pedir a algum membro da igreja, um jovem, uma jovem, o senhor ou a senhora, para se aproximar aí desses irmãos que estão em pé, né? Se não preencher a fichinha, então preencher também, colocar o motivo de oração. Em nome de Jesus, glória a Deus, irmãos. Chega perto aí, isso. Depois nós queremos saber o nome dessas pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui atrás um jovem, isso. Glória a Deus, glória a Deus. Vou convidar aqui o meu querido pastor Edivaldo. Ele vai orar ao Senhor, vai colocar a nossa vida no altar do Senhor. Vai pedir ao Senhor que venha com graça, em nome de Jesus. Edinaldo, sempre eu erro o nome dele. E orar por essas pessoas que estão de pé, estão dizendo assim: Senhor, queremos um novo tempo para a minha vida. Muitos já são servos de Deus, outros talvez estejam fazendo uma decisão hoje, em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra que foi ministrada em nossos corações. Nós te somos gratos, ó Deus, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E, ó Deus, se as pessoas estão de pé nessa noite diante do Senhor, porque essa palavra entrou na sua mente, no seu coração, e sabemos que só o seu Santo Espírito é que faz essa obra, porque nós de nós mesmos não podemos fazer coisa alguma. Por isso te pedimos que essa palavra entre no coração, que mude a sua vida, ó Deus, que trace um novo destino, ó Deus, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas de uma maneira poderosa, para que eles, ó Deus, possam experimentar o melhor de Deus na sua vida. Nós pedimos sobre eles a misericórdia do Senhor, pedimos a salvação para aqueles que ainda não receberam o Senhor nessa noite, que o Senhor possa confirmar nos céus e escrever no livro da vida o nome de cada um. Aqueles que nessa noite estão buscando, ó Deus, algo novo do Senhor, uma água nova do Jordão para a sua vida, que o Senhor possa operar um milagre dessa restauração, porque a tua palavra tem poder. E é no nome de Jesus que nós ministramos na vida de cada um nessa noite, sobre aqueles que estão em casa, sobre aqueles que receberam essa palavra de alguma maneira. Receba na sua vida a bênção do Senhor, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe.